mais um momento de esclarecimento, chamando mais uma vez a sua atenção para que possamos estar aprendendo, edificando a nossa vida dentro do conhecimento de Cristo para uma vida com Deus por meio da fé. A vida com Deus por meio da fé é vivida pelo conhecimento de Cristo. Então, nesse momento, convidando todos vocês que sempre estão assistindo os trabalhos, vídeos de instruções, quero proporcionar para vocês agora esse conhecimento. O conhecimento de Cristo para uma vida de fé em Deus, aonde vamos estar vivendo na comunhão com Ele, aprovado por Ele, com a promessa da salvação dele. A palavra de Deus aqui, ó, tá? Eu tenho várias Bíblias com várias traduções. E a Bíblia, muitos precisam conhecer a importância, não do livro em si, mas a importância do que está revelado nesse livro. A humanidade precisa dar valor e crer e seguir na sua vida de princípios e valores para a fé com Deus no que está aqui revelado neste livro, chamado Bíblia. São várias traduções, são várias traduções, aliás, são vários idiomas, várias traduções, aonde a gente vê, deixa eu ajeitar aqui o celular, o foco, aonde a gente vê, tá? Deixa eu ajeitar aqui que ele está saindo do foco. Então, aonde a gente vai ver a Bíblia, a palavra de Deus, ela nunca vai entrar em contradição, tá bom? Tem gente que diz que a Bíblia entra em contradição. Não. A contradição está na interpretação de cada um. Porque usam a interpretação particular do seu entendimento. Não usam a Bíblia para interpretar ela por ela mesma. Tem que ser examinada, tem que ler, examinar. Tá certo? E outra coisa. A palavra de Deus é espírito e vida. Ela não é uma palavra literal, uma palavra dentro de um conhecimento intelectual. A palavra de Deus, ela é espírito, ela trabalha no nosso interior. E tem que ser lida com atenção e cuidado, examinando-a. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é que vai trabalhar para que você contemple e creia no que está aqui revelado. Não adianta, é muito intelectual, conhecedor de Bíblia, afastado de Deus. É muita gente, mestre, teólogos, conhecedor de Bíblia, afastado de Deus. Não adianta conhecer fatos bíblicos, histórias bíblicas, assunto narrado na Bíblia. Não adianta. Tem gente que tem conhecimento bíblico, é até mestre, doutor, professor de Bíblia, mas está afastado de Deus. Sabe por quê? Porque ele não consegue ver aquilo que a Bíblia revela. O simples e objetivo para o homem chegar a Deus. Só isso. É isso que Deus quer que você veja na Bíblia. É o caminho que Ele colocou para você chegar a Ele. É a luz dele que vai iluminar o teu entendimento. É a porta de acesso para você chegar a Ele. É isso que Deus quer. Tem tanto teólogo aí, tanto mestre, doutor, bacharel. E isso a própria Bíblia revela. No tempo de Jesus existiam vários mestres e doutores que pregavam a Bíblia. Estavam perdidos do que ela mostra. Porque o diabo ele cega. A Bíblia, mais uma vez vou dizer para você, não é um livro para você buscar conhecer pelo intelectual, tá? A Bíblia é um livro que traz assuntos, verdades espirituais, revelada de Deus para nós. O que é a Bíblia, irmão Wellington? É a revelação de Deus para a humanidade. É por onde Deus se manifesta para o ser humano, a sua criatura, para que ele conheça a sua fonte, a sua origem, para que o homem tenha conhecimento das verdades espirituais,
Tudo isso está revelado aqui na Bíblia. A revelação de Deus para a humanidade. Por onde Deus se revela, se comunica com a sua criação, com a sua criatura, ser humano. É pela palavra. E essa palavra, que nós temos que crer nela com entendimento. Não é com o intelectual. É no meu interior. Essa palavra tem que trazer vida de Deus para mim no meu interior. É a semente da vida, é a palavra. A palavra que é a comunicação de Deus para nós. O verbo de Deus que fala para nós e gera em nós a vida de Deus. É a palavra. Esse verbo que se fez carne. Que a palavra comunica e revela esse ato de Deus, que é Jesus. Para onde a palavra escrita, a revelação de Deus, nos leva. Para encontrar a vida com Deus. Então tem muita gente que conhece Bíblia, examina a Bíblia, estuda a Bíblia, é professor, é teólogo, é doutor, é mestre, é bacharel, mas até agora continua perdido de Deus, porque ele quer usar a sabedoria dele para interpretar a Bíblia. Ele não aceita o que a Bíblia por ela mesma revela. A Bíblia se interpreta por ela mesma. Essa é a verdadeira exegese. É interpretar as Escrituras pelas Escrituras. Mas hoje os sábios, eles tiram a essência, os princípios da palavra, colocando suas interpretações, colocando suas ideias, suas visões, trabalhando a sua sabedoria na palavra. Não. Nós temos que aceitar a sabedoria de Deus, que é a palavra, e recebê-la em nossa vida. Quer ver uma coisa? O que eu estou falando procede e é verdade? No tempo de Jesus, Jesus chega assim para os religiosos, sábios das Escrituras, e vai dizer a eles assim: Vocês examinam as Escrituras, buscando ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. E vocês não querem vir a mim para ter esta vida que vocês estão buscando. Estão lendo a palavra para encontrar vida com Deus. E a palavra está levando vocês ao conhecimento da verdade, do caminho que vocês vão chegar a Deus, que é Jesus. E eles não aceitavam. Jesus disse isso, está lá em João 5, 39 e 40. Você dá uma lidinha lá e vai ver. Hoje é diferente? É não. Os teólogos, os sábios, usam a palavra, estudam a palavra, dá estudo bíblico. Ó, é tanta escola dominical, é tanto estudo bíblico, é tanto ensino das Escrituras, é tanta pregação que diz que é de Deus, e o povo tudo perdido do que a palavra ensina. A palavra leva o homem a Cristo. Os sábios deste mundo, com a sua sabedoria que não provém de Deus, a sabedoria maligna, estão estudando as Escrituras para levar o povo para lugares, ambientes, para o povo viver preso em ritual, sacrifício, místico, o povo vivendo misticismo, o povo vivendo rituais cerimoniais. Quando a Bíblia mostra que o único caminho para Deus é Cristo, isso é revelado aqui. Os teólogos, doutores, os mestres, os pregadores, os profetas, os pastores deste mundo estão levando o povo para escravizar-se dentro de ambiente, mistificando o ambiente, colocando o ambiente como lugar sagrado, onde encontrar a Deus, onde servir a Deus, onde adorar a Deus, onde buscar a Deus, onde viver para Deus. A Bíblia não ensina isso. Você está vendo como é que acontece? O desvio dos princípios da palavra. As pessoas desviadas do caminho que a palavra mostra. Eles usam a palavra para buscar vida com Deus, mas não aceitam que a palavra ensina para essa vida com Deus. Jesus vai dizer isso. Vocês examinam as Escrituras, buscando nela a vida eterna. E as Escrituras mostram a vocês que essa vida eterna que vocês buscam, ela é por mim. E vocês não querem vir a mim para terem essa vida. Não, mas hoje, a vida eterna é se você estiver nessa ou naquela religião. A vida eterna é se você cumprir esse ou aquele ritual, cerimonial, sacrifício. O homem só é salvo por ali, por aqui, se fizer isso, aquilo, aquilo outro. Estão tirando o povo de Cristo.
Eles buscam a vida com Deus, mas não se submetem à direção de Deus pela palavra. Aonde é que eles centralizam a vida deles com Deus? Aonde é que eles estão vivendo a sua regra de fé e prática para com Deus? Aonde eles estão consagrando e devotando o seu viver para com Deus? Eu pergunto, é pela palavra? Eles estão vivendo a vida de fé e entendimento deles com Deus pela palavra? Então não. Isso é notório. É só você observar o entendimento, a prática, a vida das pessoas em relação a Deus. O que elas entendem da vida com Deus, é só você analisar. Eles consagram, devotam suas vidas, não é a Deus pela palavra, que mostra a gente para uma vida com Deus em Cristo. Devota e consagrando nossa vida e nosso viver, guardando e praticando a palavra de Cristo. Não é outra coisa. Não é sacrifício, penitência, obrigação, valores, princípios estabelecidos pelos homens em nenhuma religião. Mas qual é o entendimento que as pessoas têm hoje da vida com Deus? Se você não estiver em tal lugar, não é de Deus. Se você não estiver submisso aos rituais e cerimoniais, se você não consagrar e devotar a sua vida como trabalho e servir a Deus dentro de sacrifício religioso, trabalho religioso, você não é de Deus. Eles não se submetem à palavra. Então a Bíblia, como você vê isso aqui? Você usa a Bíblia apenas como um adereço para a sua formalidade religiosa? Você entende a Bíblia como um livro apenas místico para você abrir e tirar uma palavra de sorte? Para você usar para fazer os seus shows e atividade religiosa? Você usa e tem o conhecimento da Bíblia? Qual o entendimento que você tem da palavra de Deus? Ah, não. É o livro que eu tenho que usar, que eu sou crente. Tenho que botar ele no braço, vestir meu paletó, minha gravata para ir para a igreja. Eu tenho que ir com a Bíblia. Você não tem o entendimento do valor e da importância e da sua necessidade do que está aqui revelado. Porque se você tivesse, você saberia e conheceria o que está aqui. Se você tivesse a importância e o valor da palavra de Deus, da Bíblia, a revelação de Deus para a sua vida, você colocava a sua vida priorizando, buscando o conhecimento do que ela ensina. Como você tem usado este livro na tua vida? Só para um objeto que completa a tua formalidade religiosa? Botar no braço e ir para as tuas reuniões, para os teus ajuntamentos, viver a tua social religiosa, cumprir a tua obrigação religiosa, o ativismo religioso? Será que é assim que você está usando a Bíblia? Você tem que entender a sua necessidade da palavra de Deus. Assim como um avião sem um radar, ele se perde e não tem destino certo e vai perecer. Assim como um navio sem uma bússola, sem uma direção que o guie para o porto seguro, ele pode naufragar e perecer no mar. Assim como as pessoas que vão para um destino sem conhecer, guiado pelo um GPS, precisam do GPS para chegar ao destino e não se perder. Assim também, o ser humano, para chegar ao destino final da vida com Deus, ele precisa da palavra. E enquanto ele estiver aqui se conduzindo, ele precisa estar guiado por ela. Porque a palavra, dentro da nossa necessidade espiritual, da vida espiritual com Deus, é a lâmpada, é a luz de Deus que nos guia para não se perder da direção dele. Para encontrar no final o destino certo, estando com ele. É pela palavra. Você tem a importância, você sabe do valor e da sua necessidade dessa palavra, para você viver a sua vida com Deus. O problema, irmãos, é que as pessoas foram formadas, doutrinadas, ensinadas, instruídas de uma vida com Deus dentro de práticas, de atividades, de compromissos, de sacrifícios religiosos centralizados dentro da religião. Esse é o problema das pessoas que estão vivendo uma vida vã com Deus. É que elas são formadas no entendimento de que para ser de Deus, para viver com Deus,
para estar em Deus, a obrigação delas é ser de uma religião, é cumprir a obrigação da religião, é viver as práticas, a formalidade da religião, é viver os princípios e valores da religião, as atividades, os compromissos da religião. Essas pessoas são formadas assim, de que a vida com Deus tem que ser assim, para santificar-se, para servir, para adorar a Deus. Elas são ensinadas de que tudo isso é feito por meio e dentro das religiões, centralizados, alienados no que é estabelecido pelos homens para o povo viver dos preceitos e valores da religião. As pessoas aprenderam assim e vivem assim com a sua vida de fé em Deus. E isso não é de agora. Isso vem ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos. Porque quem colocou essa mentira de vida com Deus por meio de religião, de encontrar Deus dentro de religião, foi o diabo. Para tirar o povo do caminho que Deus estabeleceu, para o homem encontrar o caminho para Deus e a vida com Deus. Não foi a religião que Deus colocou. Foi o caminho verdadeiro, que é uma pessoa, não é um ambiente, para você viver dentro dele subjugado à regra, norma e preceitos dos homens. O caminho para Deus, para a vida com Deus, é uma pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho eu tenho que estar nele por fé, pelo entendimento daquilo que está revelado aqui na palavra. Vocês estão entendendo isso? Então as pessoas foram ensinadas, dentro da mentira do diabo, de que a vida com Deus é através de uma religião. Ninguém pode ser de Deus se não for religioso. Tem que ser religioso. E cada religioso vive a sua vertente religiosa. É uma briga. A religião verdadeira é A, é a B, é a C. Vocês estão entendendo isso? Cada um se gloreia da vida com Deus na sua religião. Não, eu sou de Deus porque eu estou nessa religião. Não, a religião verdadeira de Deus é aquela. Não, é aquela outra, é essa. E todos se gloriam da vida com Deus por meio da religião. Porque o diabo lançou essa mentira na humanidade para fazer a humanidade se perder da verdade de Deus. Por onde vão encontrar o caminho para Deus? A vida com Deus. O diabo colocou a ideia, o preceito de religião. Para você encontrar Deus, tem que estar numa religião. Para você servir a Deus, tem que ser de uma religião. Tem que estar ativo, cumprindo e vivendo a formalidade da religião. Então, essa mentira faz as pessoas se perderem de Deus. Porque esse é o propósito do diabo. O diabo ele trabalha para que a humanidade não encontre o caminho de volta para Deus. O diabo ele trabalha para que a humanidade não encontre o caminho da restauração, da comunhão e do perdão de Deus. O diabo ele trabalha para que o homem não encontre o caminho da salvação. E como é que o homem pode encontrar isso? Pelo conhecimento da palavra de Deus, que nos traz esse conhecimento do caminho da restauração, do perdão, da justificação e da vida com Deus. Tudo isso a gente vai encontrar na palavra. É a palavra que nos dá o conhecimento. E é aí que entra a estratégia do diabo. O próprio Jesus vai dizer, lá em Lucas 8,12, que o diabo trabalha para tirar o entendimento do povo da palavra, para que o povo não creia na palavra e seja salvo. Isso está lá em Lucas 8,12. Então, as pessoas podem crer em tudo, podem viver sua vida devota, escravizada em todos os lugares que ele mesmo colocou. O diabo que colocou esse conceito de religião, de vida religiosa, de salvação ali, acolá, por isso, por aquilo, aquilo outro. Enquanto Deus mostra ao homem, pela palavra, que há um só caminho, um meio de salvação, uma só porta de acesso a ele. E o povo vive buscando isso, não é nesse caminho, não é por esse meio. O povo vive buscando a vida com Deus, a salvação de Deus, a bênção com Deus, por meio das suas igrejas, religiões. É aí que entra a estratégia do diabo para levar esse povo a se perder de Deus na eternidade. É com essa mentira que o diabo colocou, onde ele criou esse conceito de religião, religare. Para o homem se ligar com Deus tem que ter uma religião. E a verdade de Deus não é religião religare. A verdade de Deus que ele colocou para o homem religar-se com ele não é uma religião. É uma pessoa. É Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Crendo nele e se guiando pela palavra dele. É o GPS da nossa vida com Deus. É a bússola para não se perder de Deus. É o radar que nos leva a estar
em segurança na direção e não se perder, e nem ter colisão, e nem ficar desnorteado. Mas a palavra de Deus nos guia em segurança. Lâmpada e luz para me guiar na vida com Deus é a palavra. Essa palavra é o próprio Jesus e o que ele ensinou. Jesus ele vai dizer: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me segue não permaneça nas trevas, mas passe das trevas para a luz. Essa luz é Jesus, o nosso guia, o nosso condutor, o nosso radar, a nossa bússola, por onde vamos estar com a segurança de chegar no final, no porto seguro, em segurança, para a vida eterna com Deus. É por Jesus que nos guia, e é nele e por ele que devemos ser guiados. E as pessoas se perdem, né? Mas, pelo motivo simples de ignorar a palavra, pela incredulidade de não crer na palavra. A importância dessa palavra, deste livro que contém a revelação de Deus, aqui está a revelação de Deus. A revelação de Deus para a vida humana, para o ser humano, não está na doutrina de Charles Taze-Russell. Não está nas profecias de Muhammad Ali, Maomé. A doutrina, a direção, a revelação de Deus para a humanidade não está nos ensinos de Siddhartha Gautama, Buda. A revelação, os ensinos de Deus para a humanidade não está no livro de Mormon, trazido por Joseph Smith. Não está nos ensinos de Charles Taze-Russell, dos Testemunhos de Jeová. Não está na tradição católica do sistema católico romano. Não está na revelação e nem nos ensinos dos pastores das igrejas evangélicas. A revelação de Deus para nós está na palavra, trazida pelo próprio Jesus Cristo, a quem devemos seguir e se submeter em obediência, guardando e praticando o que ele ensinou, a doutrina de Cristo, não doutrina de nenhuma religião, de nenhum teólogo, de nenhum conceito religioso. A sã doutrina da salvação é a doutrina de Cristo, que nós encontramos aqui na palavra. E a importância, eu preciso desta palavra para manter a minha vida principiada nos valores de Deus, caminhando com Ele e por Ele. É por isso que há uma necessidade grande de eu me alimentar da palavra, porque a palavra é o alimento da minha vida com Deus. É por onde eu me fortaleço. É pela palavra e na palavra. Tem gente que acha que vai encontrar avivamento, vai encontrar a presença de Deus, vai ser cheio de Deus dentro dos movimentos de cultos, culto de avivamento, culto de restauração. Só a palavra é quem restaura. Só a palavra é quem dá vida para o homem morto. Só a palavra é quem liberta os que estão escravos na mentira de Satanás. Mas tem pessoas que estão aí buscando os rituais, os cerimoniais, o misticismo em culto de libertação, culto de quebra de maldição, culto de avivamento, culto disso, culto daquilo. E essas pessoas estão perdidas porque estão guiadas não pela palavra, mas pelos homens que colocam esses ventos de doutrina para o povo seguir e viver na instrução delas, que são malditas, doutrinas de demônios, que afastam as pessoas do conhecimento do que a palavra revela para a gente encontrar a vida com Deus. O alvo da palavra, o povo está perdido dele. A direção que a palavra mostra, o povo está perdido, desviada dela, porque estão seguindo a direção de homens, nos preceitos e valores que eles estabelecem, para o povo viver dentro das religiões. A importância dessa palavra, irmão, para a minha vida estar edificada, fortalecida em Deus, eu preciso dela todo dia, o dia todo. Conhecendo e prosseguindo no conhecimento de Deus. Vivendo a minha vida, adorando e louvando a Deus o tempo todo, com a palavra no meu entendimento, para não pecar contra Deus. Mas o que é que o povo hoje é ensinado? Que tem que ir para o culto, para buscar vida com Deus.
É culto disso, culto daquilo, é jejum, é consagração, é culto não sei de quê, é culto de avivamento, é culto de restauração, é culto disso, é culto daquilo. O povo ficou escravizado em atividade de culto. E com isso as pessoas são privadas de buscar o conhecimento de Deus na palavra. Priorizam mais a vida de fé em Deus dentro das atividades religiosas. Pois a vida de fé em Deus tem que ser vivida pelo conhecimento da palavra. Não é por prática nem atividade religiosa dentro de nenhuma religião. E o que é que o povo está ensinado? Não, venha para a igreja para o culto buscar a Deus. Venha para a igreja para o culto adorar a Deus. Venha para a igreja para se fortalecer de Deus. Para não se desviar de Deus. E é aí que entra a mentira do diabo. O lugar que o povo está desviado de Deus, se tem um lugar principal, que eu diria a você que saia enquanto é tempo, que não vá mais para esse lugar, é igrejas. Eu vou explicar isso agora para você. Vou explicar isso agora para você, que você pode se escandalizar. Você tem que buscar o seu conhecimento de vida com Deus aqui, não é dentro de nenhuma igreja. Se tem um lugar onde as pessoas estão mais perdidas de Deus e mais separadas e afastadas de Deus, é dentro dessas igrejas, desses centros religiosos, de qualquer religião. Porque dentro desses centros religiosos, o que está predominando e dominando o povo não é Cristo pela palavra dele. É os homens pelos preceitos e valores que eles estabelecem para o povo viver. E cada centro religioso tem a sua doutrina exclusiva, paralela, relativa. Cada um vive a verdade de Deus relativa. O povo hoje está centralizado a vida com Deus dentro dos ambientes religiosos. Aonde a mentira do diabo leva as pessoas a entender que Deus está restrito dentro dos ambientes. E você só pode encontrá-lo no ambiente. Só pode ser dele no ambiente. Só pode adorá-lo no ambiente. Restringiram Deus dentro do ambiente. A palavra não ensina isso. A palavra não me leva a viver isso. A palavra não me leva a ser instruído dentro dessa direção. Então, estou explicando a você que se tem um lugar onde você não vai encontrar vida com Deus e vai se perder mais de Deus ainda, é dentro dessas igrejas. Porque são cadeias, armadilhas, prisões que o diabo criou para impedir as pessoas do acesso a Deus. E olha a estratégia dele. Eu vou colocar uma cadeia, uma prisão, uma armadilha, para que o povo pense que vão adorar a Deus, que estão em Deus, que são de Deus, que estão seguros em Deus. Aonde é que ele criou isso? Religião. É o lugar que ele criou para prender o povo. E impedir o povo da comunicação, da comunhão com Deus, da vida com Deus. Porque dentro desses ambientes, o povo está desprezando a palavra. O povo não está consagrando sua vida e seu viver pela palavra. O povo não está submisso, guiado por Deus pela palavra. Dentro desses ambientes, aonde o povo está subjugado, é na autoridade dos homens. Aonde o povo consagra e devota a sua vida, é nas práticas, valores, princípios que os homens botam pela religião. Dentro desses ambientes, o entendimento do povo da vida com Deus não é pela palavra, é pelas práticas de usos e costumes. É pela vida formal religiosa, atividade religiosa. Dentro desses ambientes, as pessoas têm a mente cauterizada com a mentira do diabo, de que se não tiver lá, não é de Deus. Se não tiver a vida ativa na religião, está afastado de Deus. Se não tiver lá, vivendo a formalidade religiosa, não tem bênção de Deus. Dentro da religião, as pessoas levadas a desviar-se de Cristo. Mas é uma sutileza do diabo que faz as pessoas pensar que estão indo a Cristo. Por quê? Porque elas estão dentro de um entendimento cego, obscurecido da verdade do Evangelho. E logo, elas estão perdidas e desviadas do alvo e do caminho que o Evangelho mostra. Porque dentro da religião, as pessoas, elas têm a sensação de vida com Deus pelos seus sacrifícios religiosos cumpridos.
Dentro da religião, as pessoas se gloriam de que são de Deus por meio da sua formalidade da vida religiosa. Cumpriu as tarefas, viveu as atividades e as obrigações, ela se sente dentro dela com a mente corrompida de que eu já servi a Deus. Eu fui para o culto, eu fui para o trabalho, eu participei do evento, eu participei da obra. De quem? De Deus? Não, de igreja. Olha como o que eu estou falando aqui é importante você parar para analisar. Que as pessoas que estão dentro das religiões, elas estão perdidas de Deus com o entendimento corrompido. Apartada da vida com Deus pela dureza do coração, a ignorância por não ter o conhecimento da verdade e o entendimento entenebrecido, cego por Satanás. Segundo as Coríntios 4:4, vai dizer que o Deus desse século, se referindo ao diabo, cega o entendimento das pessoas. Para quê? Para as pessoas não estarem dentro de igreja? Não. O diabo não está trabalhando para tirar ninguém de igreja. Ao contrário, o trabalho de Satanás é levar o povo para as igrejas. Porque é nas igrejas que ele consegue destruir a vida do povo com Deus. O trabalho do diabo para impedir o homem da vida com Deus é cegando o entendimento dele da verdade do evangelho. É isso que ele está trabalhando. Ele não trabalha para tirar ninguém de igreja. Ele trabalha para tirar o evangelho do seu entendimento, para que você não creia, não conheça e não se conduza a Deus pela direção do evangelho. Ele faz as pessoas se conduzir a Deus pela direção das igrejas, pela vida das igrejas, pela prática das igrejas. Está entendendo como é? Se tem um lugar onde o diabo está prendendo muita gente e pedindo da vida com Deus, é dentro das igrejas. Onde as pessoas estão sendo formadas no evangelho anátema, onde as pessoas estão sendo guiadas e instruídas com doutrinas e demônios por esses falsos profetas que estabelecem o seu trono e levantam os seus reinos, igreja, os seus impérios, e o povo está lá servindo a ele, como Deus, onde eles criam o altar, que diz que é um lugar santo para o povo estar ali recebendo de Deus, pela mediação deles. Tudo isso é heresia, é paganismo. Mas o povo está vivendo isso, como se fosse vida com Deus. Aonde o povo está sendo conduzido a viver práticas heréticas, heresias de perdição. Rapaz, é tanta heresia. É heresia de que Deus está no monte. A heresia de que tem que ser batizado, senão não é salvo. A heresia de ceia para ter comunhão com a igreja. Ó, a minha comunhão com a igreja de Deus não é através de um ritual religioso dentro de uma igreja. É através da minha fé em Jesus. Eu estou ligado à igreja. Eu estou na comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, igreja de Deus, por onde eu me torno membro, ligado a este corpo, quando eu estou em Cristo. Mas estão centralizando tudo nos movimentos, nos rituais, nos objetos. Estão tirando a visão do povo, a atenção do povo, a direção do povo de Cristo. E estão botando nos rituais, nos lugares, nos objetos. Porque dentro das igrejas o povo é ensinado, venha buscar a sua bênção no culto, na campanha, no pacto, no voto. O povo é ensinado, venha adorar a Deus no lugar, no ambiente. Naquele momento de social, de evento, de confraternização religiosa. E com isso, o povo desvia a atenção de Cristo. Porque tudo isso é em Cristo. Não é dentro de ritual. Não é por meio de ambiente. Não é através de cerimoniais que minha vida é vivida para Deus. É através de Cristo que eu vivo para Deus. Não, mas você tem que ser santo. Venha para a igreja, ande assim, vestidinho assim. Você não pode vestir isso, você não pode usar aquilo, você não pode comer isso, porque senão você não santifica a sua vida para Deus. Venha jejuar para você conseguir vencer o inimigo, mortificar a carne. Venha para o culto de jejum, para o culto de consagração. Aí dentro das igrejas, o povo está anulando tudo aquilo que Jesus fez por eles. O povo está anulando o sacrifício de Cristo. Porque tudo que eu preciso para a minha vida com Deus, Jesus já fez. Eu não preciso de fazer nenhum sacrifício, penitência, flagelo, nenhum ritual, nenhum cerimonial para alcançar nada de Deus. Eu só preciso manter a minha fé em Jesus.
e as bênçãos de Deus me alcançam. Eu sou alcançado pelo perdão, pela graça de Deus. Eu sou alcançado para a vida em comunhão com Deus, para a promessa da eternidade com Deus. Quando eu creio em Jesus, o que eu preciso fazer não é me escravizar dentro de um ambiente, centralizando minha vida e meu viver, escravizado em sacrifício, penitência e obrigação de ritual cerimonial e nenhuma dessas coisas que o povo vive na religião. O que eu preciso fazer em Cristo é manter-se fiel a Ele. É manter minha vida prudente na doutrina dEle. É me conduzir com o entendimento do Evangelho, dentro daquilo que foi revelado. O que é que eu preciso fazer? É me manter firme, constante e abundante na minha fé. É fazer o bom combate da fé. É ser prudente a não me desviar da fé. É me manter firme na doutrina de Cristo para me manter na salvação. E se eu não estiver nessa doutrina, não tem salvação para mim. O que é que eu preciso fazer para manter minha vida avivada e ligada com Deus e na promessa de Deus? Eu preciso ir para culto de vigília? Eu preciso estar em culto de consagração? Eu preciso estar em culto de jejum? Eu preciso estar em culto de campanha, pacto, voto? Eu preciso estar ativo com a minha vida servindo dentro dos ambientes religiosos, como se fosse a Deus? Eu preciso fazer obra religiosa como se fosse obra de Deus? Eu preciso estar escravizado na autoridade e no domínio do homem, recebendo a instrução, o ensino que ele dá, como se fosse a autoridade de Deus? Não. Tudo isso é mentira do diabo. O que eu preciso para me manter firme com a minha vida em Deus depois que eu creio em Jesus? É aquilo que Jesus ensinou. Mateus 7, 23. O homem prudente que edifica a sua casa na rocha é aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Este é o homem prudente que edifica a sua vida com Deus, é a casa, na rocha. Venha o que vier, vai combater contra esta vida, esta casa. Toda a investida do diabo vai combater contra esta vida, esta casa, e não vai conseguir derrubá-la. Por quê? Não é porque ela vive 24 horas dentro de igreja. Não é porque ela vai para a campanha de jejum, de oração, de consagração. Não é porque ela é adepta e vive a formalidade de igreja. Essa casa, essa pessoa vai permanecer firme em Deus se ela estiver ouvindo e praticando tudo que Jesus ensinou com a sua vida devota e consagrada a Cristo na palavra. Na palavra, não dentro de igreja. Na palavra. Foi isso que Jesus ensinou. Para a minha vida se manter fiel. É ser fiel até a morte. Guardando a palavra dele e não negando o seu nome, perseverando até o fim para ser salvo. Mas não é dentro de uma vida escravizada em trabalho, atividade, compromisso, meta, regra de igreja. Perseverando até o fim na doutrina, na direção do Evangelho, para não apostatar da fé. É isso que o cristão tem que fazer. O cristão, ele é ensinado a viver a sua vida devota e consagrada a Cristo. As pessoas dentro de igreja, dentro de religião, estão consagrando e devotando suas vidas a trabalho, atividade e compromisso religioso, não a Cristo pela palavra. Então, se tem um lugar que você vai estar perdido de Deus, é dentro das igrejas. Qualquer uma delas, irmão. Porque Jesus não dirigiu ninguém para nenhuma igreja. Jesus não convidou ninguém a estar dentro de nenhuma igreja. Jesus não ensinou ninguém a afirmar sua vida dentro de nenhuma igreja. Jesus não disse a ninguém, vá para a igreja, siga a igreja, esteja na igreja, pratique obra de igreja, seja devoto à igreja. Jesus não disse isso a ninguém. Jesus disse, venham a mim, creiam em mim, estejam em mim, as minhas palavras em vós, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Estejam com sua vida edificada, guardando e praticando as minhas palavras, o que ele ensinou. Jesus não conduziu ninguém a nenhum lugar, a ser guiado por nenhum líder religioso, pastor, papa ou padre, a colocar como autoridade de Deus para a sua vida nenhum desses homens que dizem que são a autoridade de Deus. Jesus disse, eu sou o vosso Senhor e Pai. É em mim que vocês devem estar. É a mim que vocês devem seguir. É em mim que vocês devem crer e confiar. É as minhas palavras que vocês têm que guardar. Não é doutrina particular de nenhum teólogo, nenhuma igreja, nenhum líder religioso. É o que Cristo ensinou.
E Jesus vai dizer, e tem uma coisa, vocês só serão meus seguidores, meus discípulos, se vocês tiverem o cuidado de ouvir e guardar as minhas palavras. Não adianta dizer Senhor, Senhor, e não guardar a palavra dele. Não está guiado na instrução dele. Não está vivendo a sua vida devota por ele. Não adianta dizer, eu adoro Jesus, é o meu Deus, é o meu Senhor, é lindo, eu amo ele até os ossos. Isso tudo é emoção. Isso tudo é expressão verbal da boca para fora. O que Deus quer é o entendimento do conhecimento de Cristo e da vida devota e consagrada a Cristo, verdadeiramente no meu interior, não dentro de práticas exterior, vivida dentro de religião. Consagrar a vida a Jesus não é isso. O que Deus quer de nós é uma convenção verdadeira, que vem do interior do homem, quando a palavra entra nele, para levar a vida de Deus. A semente que brota no homem, a vida de Deus, é a palavra. É a pregação do Evangelho, que faz o homem conhecer o caminho, o alvo, o meio, aonde a vida dele tem que estar para viver com Deus, que é Jesus. E não nenhum ambiente religioso, seja ele qual for. Qual for. Então, hoje as pessoas vivem dentro de escravidão, através de atividades, tarefas, obrigações, devoções, que a religião estabelece para o povo viver, como se aquilo ali fosse a vida com Deus. Modo de se vestir, modo de viver, dentro do padrão da religião. Não dentro do que a palavra ensina. A palavra de Deus, ela vai nos trazer o conhecimento da verdade, por onde vamos ser libertos de todo esse engano e mentira que o diabo leva as pessoas a estar preso dentro do sistema religioso, nas práticas, nas vidas religiosas. Gente, tem pessoas que deixam a vida normal neste mundo para viver escravizado dentro de um centro religioso, dentro de um caminho de princípios e valores religiosos. Olha, gente, olha o que a religião faz com as pessoas. Leva elas a tirar a vida delas em nome de Deus. Os muçulmanos tiram suas próprias vidas dentro da mentira religiosa de que é para Deus. Gente, olha o que a religião faz. Faz as pessoas abandonarem sua vida neste mundo normal, seus compromissos nesta vida secular, para viver enclausulado, devoto, consagrado à vida religiosa dentro de convento, como os budistas, nos conventos budistas, os monges nos conventos católicos. O povo deixa de viver para si, para consagrar e devotar a sua vida, vivendo escravo em sacrifício religioso, em vida religiosa, dentro de religião, como se fosse para Deus. Todos eles estão vivendo isso pensando que é para Deus. E é aí que entra a grande mentira de Satanás, que prende essas pessoas, impedindo-as de levarem a Deus. Vá perguntar a eles, eu sou de Deus, eu estou em Deus. Estão lá dentro presos, com a mente cauterizada, pelo sistema, onde propaga e prega e instrui o povo, na mentira do diabo. Mas eles estão lá pensando que é de Deus. E é mais difícil esses adeptos de religião se converter a Cristo pela verdade do Evangelho, que estão dentro de religião, de igreja, do que os que estão dentro dos bares, nas drogas, na prostituição. Esses são mais fáceis de quebrantar-se para ouvir a pregação do Evangelho, para ouvir a palavra de Deus, do que os que estão dentro das religiões, com os seus corações endurecidos, na ignorância e com o entendimento obscurecido, pensando que estão servindo a Deus, perdido de Deus, dentro do sistema religioso. Por isso que eu digo, se tem um lugar que você precisa se afastar e correr dele, sair do meio dele, é a igreja. Aonde o diabo prende as pessoas achando que estão em Deus. Porque se você quer viver uma vida com Deus, quer encontrar o caminho para Deus, quer estar na promessa da salvação da vida com Deus, vem para Jesus. Mas aonde, irmão Wellington? Jesus não está na igreja evangélica? Jesus não está na igreja católica? Jesus não está dentro da igreja de Mórmon? Jesus não está na religião? Não. Ele não chama ninguém para encontrar ele dentro de nenhum ambiente. Ele não chama ninguém para viver com ele e para ele por meio de nenhum ambiente.
Ele não convida ninguém a procurar igreja ou religião verdadeira. Ele convida as pessoas a conhecer a verdade e estar na verdade, que é Ele mesmo. Ele convida as pessoas a vir a Ele, crer nele, seguir a Ele, estar com Ele e se manter firme confiando nele. Não é em nenhum ambiente, não é em nenhum ritual, não é em nenhuma devoção de prática, de flagelo, de penitência, que o povo vive na religião escravizada, irmão. A religião escraviza e separa. A religião é o reino das trevas dividido. Cada religião é dividida. Cada religião vive uma vida de Deus dentro do seu entendimento, separado do outro. É uma divisão. A humanidade é dividida pela religião. Jesus veio para criar um só povo, para viver para Deus, pelo só caminho, seguindo um só Senhor. Não existem vários caminhos. Não existem vários senhores. Não existem vários meios de vida com Deus. É só um. E ele vai dizer em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E todos que estão em Cristo é um só povo, dentro da mesma esperança, guiada pelo mesmo Espírito Santo, que nos torna propriedade de Deus, nos selando, para formar um corpo, que é a igreja de Deus na terra. Pessoas, não instituições religiosas de nenhuma religião. São pessoas, a igreja de Deus. E o reino de Deus não está ali, aqui e acolá. Está em nós, dentro de nós, que é Deus em nós, guiando-nos através do Espírito Santo. É Deus em nós. Foi Jesus quem disse isso. Quando a gente ouve e crê na palavra dele, aí ele e o Pai vêm e habitam em nós, fazendo morada, fazendo dele o templo, a casa, somos nós. Foi Jesus quem disse isso. Mas na religião o povo aprende o quê? Que o templo, a casa, é os centros religiosos. As estruturas levantadas onde os homens prendem e aprisionam o povo mentalmente, escravizando em tarefas e trabalhos, como se fosse para Deus, vivendo ritual e cerimonial, subjugado dentro desse ambiente. Jesus disse que nós é que somos o templo. João 14:23. Jesus vai dizer: se vocês guardarem as minhas palavras, vocês me amam. Quem ama a Jesus é quem guarda a palavra dele. E Jesus vai dizer: e eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. O indivíduo que crê em Jesus, o indivíduo que se converte a Jesus, o indivíduo que passa a viver sua vida guiada por Cristo, esse torna-se membro do corpo de Cristo, igreja de Deus, aonde ele agora está dentro da vida e da comunhão com Deus para a promessa da eternidade, livre do juízo e da condenação. É isso ou não é que a palavra ensina? Hein, meus irmãos? O que eu estou falando aqui procede ou não da palavra? Você que conhece a verdade. Eu estou aqui ministrando alguma heresia? Eu estou aqui ministrando alguma coisa que não procede? O que a palavra ensina é isso. Aí eu pergunto a você. A palavra de Deus ensina que nós somos templo e casa de Deus. A palavra de Deus nos ensina, o próprio Jesus, tá? Isso é Jesus ensinando que para adorar ele não precisa de monte nem de templo. Não é encanto nenhum físico, geográfico. Jesus nos ensina de quem crê nele está salvo. Quem crê nele tem a vida eterna. Jesus nos ensina que ele é o único caminho para o homem chegar a Deus. E quem está nele está no Pai. E o Pai está em nós, pela nossa fé nele. Mas o que é que a religião ensina para o povo, gente? O que é que o povo está vivendo e entendendo? Qual é o entendimento do povo dentro da religião? Não. Você só é de Deus se estiver na religião, dentro do ambiente servindo, praticando, com a tua vida ativa nas atividades religiosas do lugar. O que é que o povo está aprendendo? Qual é o entendimento do povo dentro da religião? Não, você não pode ser de Deus fora da religião. Você não pode ser salvo se não cumprir o ritual. Tem que se batizar, tem que guardar o sábado, tem que tomar ceia, tem que viver dando dízimo, tem que viver subjugado na autoridade do homem, porque é a autoridade de Deus para a sua vida. Qual é o entendimento do povo, gente, dentro desses ambientes religiosos? Eles estão sendo desviados de Cristo.
Eles estão vivendo, rejeitando e reprovando o sacrifício de Cristo na vida deles para salvá-los. É o que Pedro vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 1 ao 3. Pedro vai dizer que através das heresias de perdições que os falsos mestres vão colocar para o povo encobertamente praticar, e vai levar o povo a negar Jesus Cristo, o Senhor, que nos salvou, através das heresias de perdição, que vai ser colocada para o povo viver e praticar, no entendimento, encobertamente. Eles não vão pregar a mentira do diabo diretamente. Eles vão pregar a mentira do diabo como verdade de Deus, encobertamente. Heresias de perdição, doutrina de demônios, ensinamentos anátemas, que o povo está pensando que é para Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, guiado por Deus, é não. Por isso que Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas. Ele não vem até nós dizendo que é do diabo, não. Eles vêm dizendo que é de Deus, homem de Deus, ungido, cheio da unção, cheio do poder, cheio de revelação, cheio de decreto, cheio de mistério. Eles vêm assim, para enganar você, ludibriar você e envolver você no emocionalismo, tirando você da razão e do entendimento, da sobriedade, levando você a se embriagar, distraído nesses movimentos que eles criam para distrair você do conhecimento da verdade. Jesus vai dizer, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, trajando-se como ovelha, mas são lobos devoradores no seu interior. Por fora, ele vai impressionar você. É homem de Deus. Porque ele vai impressionar você com a aparência. Ele vai falar bonito, ele vai se vestir bonito, ele vai se proceder bonito, ele vai pregar bonito, ele vai atrair você pelos movimentos, pelas conversas, pelas falas, pelas atrações que ele vai mostrar para você. Mas Jesus vai dizer, vocês vão conhecê-los pelos frutos. É aí que eu conheço o falso profeta. Você não vai identificar um falso profeta se olhar para a roupa bonita dele. Eita, esse é de Deus, tem paletó, gravata, Bíblia debaixo do braço. Você não vai conhecer um falso profeta pela fala bonita dele, não, esse é de Deus. Fala bonito em nome de Deus, olha porque Deus é santo, Deus é maravilhoso. Nesta noite vamos adorar a Deus. O falso profeta vem assim. Você não vai conhecer o falso profeta se você ficar encantado pelos movimentos dele, pela atuação, pela dinâmica, intrepidez dele. Você não vai conhecer um falso profeta se você ficar encantado pela visão óptica. Você só vai conhecer um falso profeta se você tiver o conhecimento da doutrina de Cristo, da verdade de Deus. Para você conhecer a mentira, tem que ter o conhecimento da verdade. E é aí que a palavra de Deus entra para nos advertir. O apóstolo João vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Não receba, não aceite, não saudeis como irmão na fé, porque esse não é de Deus. Está a serviço do diabo. Você só vai conhecer um falso profeta se você souber identificar a mensagem que ele está trazendo e discernir se é de Deus nos preceitos do Evangelho ou se não. É aí que a gente vai identificar o falso profeta e a falsa profecia. Quando não condiz com os princípios do Evangelho. Olha o que Paulo vai dizer. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Pode vir um anjo do céu, ou qualquer outro que venha dizendo que é de Deus no meio de vocês, trazendo um evangelho que não é o que eu tenho pregado para vocês, o de Cristo, não recebam. É anátema. Não importa quem é o homem. Pode vir a visão de anjo. Pode vir uma visão dizendo que é o próprio Deus. Não receba. A autoridade para vocês está submisso na vida de vocês sendo guiado. Não é líder, não é visão, não é revelação, não é decreto, não é profecia. É a palavra já revelada, é a profecia já revelada. É Cristo aquilo que ele ensinou. E tudo aquilo que os homens que diz que é de Deus, que está pregando, ministrando, dizendo que é Deus que está usando, que não condiz com o evangelho, que não confere com aquilo que Cristo ensinou, é anátema. Saiam daí, irmãos. Isso é um falso profeta, é falsa doutrina. Doutrina de demônios que está levando vocês a apostatar, desviarem da fé. Como Paulo vai advertir Timóteo, 1 carta 4:1. Paulo vai dizer que o Espírito estava revelando a ele que nos últimos dias, que é o que nós estamos vivendo, muitos iam apostatar da fé. Não é porque saíram de igreja.
Não é porque não estavam mais indo para a igreja. É porque foram desviados da doutrina de Cristo. Seguindo doutrina de demônios. Aonde? Dentro das igrejas. O movimento. O diabo está se andando. É paganismo, é misticismo. É uma banalização de coisas que estão vivendo dentro dessas igrejas. Tudo abomináveis aos olhos de Deus. Paganismo, misticismo. O povo vivendo esses movimentos anátemas dentro das igrejas. Menos o evangelho. Menos o conhecimento da verdade. O povo está privado do conhecimento da verdade. O povo está escravizado em atividade de culto, em movimento religioso, em eventos, em congressos, em atividades, em show, em atrações, em vida de poder, de culto disso, culto daquilo. O povo está sendo distraído e impedido do conhecimento da verdade. Dentro dessas igrejas. O povo não conhece uma grama do evangelho. Pode perguntar o que é o evangelho que eles não conhecem. Pode conversar com eles e ver o entendimento das pessoas que vivem dentro das suas religiões. O entendimento totalmente pervertido da verdade do evangelho. Onde colocam a sua vida devota não é a Cristo pelo evangelho. É as igrejas pelas obrigações e os trabalhos e a atividade. São escravos de atividade de igreja, de manhã, de tarde e de noite. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo dia, o dia todo, meu irmão. É tanta atividade, é tanto evento, é tanto entretenimento, é tanta tarefa, é tanta coisa que é feita como se fosse para Deus. Dentro das igrejas onde o povo está centralizando sua vida, seu viver, devotos e consagrados na escravidão de vida de igreja, que eu chamo de igrejanismo. Se a vida com Deus não é por esse caminho, é só viver no conhecimento da palavra, no entendimento da palavra, na nossa vida e no nosso viver. É só estar buscando a palavra na sua casa quando você tiver um tempo, que tem que ter para se alimentar do conhecimento de Deus, lendo a palavra. Aí fica dentro das igrejas recebendo heresias, ensinos heréticos, porque os homens estão pervertidos do entendimento, corrompidos, estão trabalhando em causa de ganho. O que eles estão preocupados dentro das igrejas é manter o ministério deles, é manter a cadeira de rei deles, é manter o poder e a autoridade deles, é manter o lucro deles. O que eles estão preocupados dentro das igrejas não é formar o conhecimento de Cristo no teu entendimento, não é te fazer discípulo de Cristo. A preocupação desses homens dentro das igrejas é manter o ministério dele, o funcionamento, o movimento, para poder a renda continuar entrando. Eles estão mais preocupados com as suas necessidades de manter o seu lucro, o seu ganho dentro das igrejas. Não é informar em tu o conhecimento de Deus. Dentro dessas igrejas, os homens não estão preocupados com a tua alma, vivendo no conhecimento de Deus. Os homens estão preocupados que tu viva servindo dentro das igrejas deles, nas tarefas, nas atividades, para manter o funcionamento, viu? Porque ali só mantém ali, porque vocês que mantêm o funcionamento. Não é de obra de Deus. Obra de Deus não é nenhuma igreja, nenhum trabalho de igreja. Vai aprender com Cristo que é obra de Deus. João 6, 28 e 29. Chega para Jesus, algumas pessoas perguntando a Jesus o que é a obra de Deus, para que eles pudessem fazer. Jesus não vai dizer, a obra de Deus é você estar no templo, servindo lá, adorando a Deus lá por meio dos sacerdotes. Jesus não disse isso. A obra de Deus é você estar nessa ou naquela igreja. A obra de Deus é o trabalho dessa ou daquela igreja. A obra de Deus é o compromisso na igreja. Jesus não disse isso. Os homens chegam para Jesus e perguntam, Senhor, qual é a obra de Deus para que a gente possa fazer? Olha a resposta de Jesus. A obra de Deus é esta. Esta qual? Que creiam naquele que ele enviou. A obra de Deus não é trabalho, não é religião, não é isso, aquilo, aquilo outro. A obra de Deus é Jesus, é a obra remidora, a obra salvífica, a obra da redenção, a obra da remissão, a obra que faz o homem ser justificado para poder estar na presença de Deus. É essa obra que devemos crer, é essa obra que devemos anunciar, é essa obra que devemos levar ao conhecimento das pessoas para chegarem a Deus. Não é escravidão de trabalho, de obrigação, de sacrifício religioso, penitência dentro de nenhuma igreja ou religião. É Cristo o conhecimento daquilo que o Evangelho revela de Jesus Cristo. Essa é a obra de Deus, irmão. Que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 58. Paulo vai dizer, irmãos,
Sejam firmes, constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que a obra do Senhor não é vã. Aí os falsos profetas dentro das igrejas pegam esse texto e tiram o entendimento da verdade que está ali revelada, mostrando que essa obra é Cristo. Aí eles pegam esse texto e fazem o povo entender que essa obra que eles têm que estar firme, constante e abundante é trabalho e vida de igreja escravizado. É aí que entra a estratégia do diabo, levando a mentira dele dentro das igrejas para prender o povo. É por isso que eu digo, saiam delas. Porque se tem um lugar que você não vai encontrar Deus, é dentro dessas igrejas. Porque Paulo ali, em 1 Coríntios 15, 58, Paulo não está falando de obra de igreja de religião nenhuma. A obra que Paulo ali está advertindo os irmãos a ser firme, constante e abundante, é a fé em Jesus. Essa é a obra que Paulo está falando, para os irmãos não desfalecer, permanecer firme, constante e abundante. É com a fé, é com a vida dedicada, submissa a Cristo, guardando a palavra dele, para não se apostatar dele, da fé. Paulo não está se dirigindo a nenhum trabalho, nenhuma obrigação de igreja, nenhuma atividade de igreja, como obra de Deus. Mas os falsificadores da palavra, os falsos profetas, que estão nos púlpitos desses centros religiosos que eles criaram como um meio do povo achar que está buscando a Deus ali, eles estão a serviço do diabo, deturpando e falsificando a palavra, impedindo o povo de ir a Deus. Nem eles entram e nem o povo que está lá pensando que estão indo a Deus também vão entrar, porque estão seguindo a mentira e não dando ouvido à verdade. Irmãos, você tem que buscar o que aqui está revelado. Toda a revelação de Deus que o homem precisa conhecer para uma vida abençoada, bem-aventurada, está aqui revelada para nós. Em Cristo, a maior e a mais abrangente revelação de Deus para a humanidade encontrar a direção para Ele. É em Cristo. O que é que o povo está fazendo aí? Eita, vou para o culto da visão. Vou para o culto da revelação. Hoje tem um profeta na igreja. Vou buscar uma direção de Deus. Hoje tem revelação, tem visão, tem profecia. Aonde que o povo está buscando isso? Não é na palavra. É dentro desses ambientes anátemas chamados igreja. Dos movimentos de culto de profecia. Movimento de culto de revelação. E o povo tudo vazio, perdido, morto, sequíssimo da vida com Deus. Tudo em maldição espiritual. Tudo separado de Deus. Mas no entendimento deles, estão achando que estão em Deus. Porque estão vivendo a fábula, a fantasia que é pregada pelos seus pregadores, que eles têm satisfação de ouvir, porque prega o que é agradável para eles. Massageia o ego deles. Dentro dessas igrejas, o centro não é Jesus. O centro é o homem. Dentro dessas igrejas, o Senhor da vida do povo não é Jesus. O Senhor é os líderes, o homem. Porque tudo que se faz, o homem que está no centro. Os pregadores, eles querem que o povo veja ele como um homem de Deus. É o homem no centro. Os pastores cobram do povo obediência como autoridade de Deus. É o homem no centro. O povo tem que estar lá buscando a bênção de Deus através do decreto, do determinismo do homem. É o homem no centro. Dentro dessas igrejas, você está centralizando sua vida. Não é em Cristo. É nos homens dentro das igrejas. Em tudo que eles ensinam e levam vocês a seguir. É anátema. É maldição. A pregação do Evangelho centraliza o povo em Cristo. Não é em lugar, não é em ambiente, não é em ritual, não é em objeto, não é em cerimonial, não é em sacrifício, não é em penitência, não é em flagelo, não é em atividade, não é em compromisso de culto, não é em centro religioso, não é na pessoa de nenhum líder religioso. A mensagem do Evangelho concentra, centraliza e conduz a humanidade a Cristo por fé, crendo nele, estando nele e perseverando nele, que é o Senhor da nossa vida, é o caminho, é o único meio de salvação, é a porta de acesso a Deus, é a vida que o homem precisa, que estão mortos e precisam da vida com Deus. Jesus é essa vida. Jesus é esse caminho. E isso é por fé. Aí você pode chegar para mim e me questionar dizendo assim, não, irmão Hélio, mas eu creio em Jesus. Poxa, a minha vida está vivendo, adorando a Cristo. Eu creio em Jesus.
Mas esse Jesus que tu crê, que te ensinaram, te apresentaram dentro da religião, não é o Jesus que a Bíblia revela. Tu está crendo no Jesus criado na tua mente, no teu entendimento, pelos homens dentro da religião. Porque é o Jesus que tu precisa crer. Não é o Jesus de igreja evangélica. Não é o Jesus de igreja católica. Não é o Jesus de igreja de Mórmon. Não é o Jesus da Sociedade Torre de Vigia. Não é o Jesus que prega os espíritas, os budistas. O Jesus que tu precisa crer é o Jesus que está revelado nas Escrituras. Porque esse Jesus de religião que vocês vivem crendo e adorando, ele está subjugado ao homem. É o homem que determina o que ele tem que fazer quando fazer. Esse Jesus que vocês vivem crendo dentro de religião e igreja, ele não tem poder de salvar vocês. Porque vocês, para ser salvo, para ser de Deus, tem que crer nele e estar dentro das igrejas. Ele não é suficiente para te salvar. Esse Jesus que vocês estão crendo e vivendo a vida devota para ele, que é apresentado dentro das igrejas, não é viver para ele na palavra. Esse Jesus que vocês estão vivendo dentro das igrejas, a vida que vocês têm que devotar a ele, não é pela palavra. É pelo trabalho religioso. É pela atividade religiosa. É pelas obrigações religiosas. É pela devoção religiosa. Esse Jesus que as igrejas apresentam para vocês viver, ele prende vocês dentro do ambiente igreja. E ai de vocês se não estiver na igreja. Ele não pode socorrer, ele não pode salvar. E esse Jesus que as igrejas apresentam para vocês, ele amaldiçoa vocês se vocês não estiverem mais na igreja dele. Esse Jesus que é pregado dentro das igrejas, através desses falsos profetas, pastor, papa, padre, não é o Jesus que a Bíblia revela. O Jesus que a Bíblia revela, ele não convida ninguém a colocar a fé nele e dividir a fé com ele por meio de ritual, por meio de sacrifício, por meio de penitência, por meio de ambiente, por meio de homens, por meio disso e daquilo outro. Esse Jesus que a Bíblia revela, ele nos convida a estar nele, a crer nele, guardar a palavra dele e ser fiel a ele e viver uma vida devota e consagrada somente a ele, o Senhor espiritual, o Senhor de autoridade espiritual da nossa vida. É Jesus, é Jesus, é Jesus e não nenhum líder religioso. E a nossa vida para ser consagrada a esse Jesus que a Bíblia revela, não é por meio dentro de igreja, através de serviço e atividade de igreja. Esse Jesus que a Bíblia revela, a nossa vida tem que ser consagrada a ele, guardando e praticando a palavra dele. Não é atividade, sacrifício, compromisso religioso dentro de igreja. Então é o que eu digo. Esse Jesus que o povo vive crendo e esperando, que é apresentado para o povo dentro das igrejas, ele não é o verdadeiro. É um falso Jesus, é um falso evangelho, é um falso caminho para Deus, porque o povo não está sendo conduzido, instruído, guiado para uma vida com Deus, pelo que o evangelho revela. O evangelho não convida ninguém a nenhum desses meios que o povo está vivendo como se fosse para Deus. O evangelho nos leva a Cristo, porque o evangelho é a informação que leva o homem a Cristo, por onde tudo foi feito por Deus, em Cristo e por Cristo, para que a gente alcance a vida com Deus. Tudo já foi consumado. Jesus não chama você para fazer campanha pacto-voto, para ele te abençoar. Jesus não chama você para ser abençoado através de ritual de campanha, de culto disso, culto daquilo, de batismo, de ceia, de dadízimo, ou nem tampouco guardar sábado. Jesus não convida ninguém, nem ordena ninguém a isso. Jesus não convida você a buscar ele no monte, adorar ele ali, aqui e acolá. Jesus não convida você a ir para nenhuma casa dizendo que é casa dele. Jesus não orienta você a levar nenhuma oferta para a casa de nenhum tesouro. Tudo isso é mentira. Esse Jesus que é apresentado pelas religiões, pelas igrejas, que o povo está vivendo, crendo e consagrando sua fé a ele, é um falso Jesus. Você precisa conhecer a verdade que está revelada no Evangelho, que vai mostrar a você o verdadeiro Jesus, para a tua fé estar nele, para que Deus te aceite e que você esteja na garantia da salvação verdadeiramente em Cristo e por Cristo. Agora, para isso, você tem que ter o conhecimento daquilo que está revelado aqui nesta palavra. Este livro que contém a revelação de Deus. A Bíblia,
Não é um livro qualquer criado da intelectualidade, da vontade, do querer do homem. A Bíblia não é um objeto de nenhuma religião. Não é uma obra fictícia. Não é uma obra de nenhuma religião. A Bíblia é a revelação de Deus. A palavra dele que nos revela tudo aquilo que nós precisamos conhecer para a nossa vida com ele. Está revelado na palavra dele. A partir de Jesus Cristo, aonde está a revelação da graça e da verdade de Deus para a gente conhecer o caminho de volta para ele. Está revelado em Cristo, por Cristo, nos 4 evangelhos. E que Deus assim continue abençoando a todos vocês e que vocês revejam, analisem o que foi levado para vocês agora dentro dessa informação. Analise o conteúdo de tudo aquilo que foi falado. Não prenda sua atenção se alegrando nos ambientes religiosos, olhando a beleza dos lugares. Eita, que igreja bonita, que igreja grande. Eita, que pregador cheio do poder, cheio do manto, cheio do reteté. Eita, que pregador sábio, porque fala bonito, se veste bem. Coloque sua atenção no ouvir. Não se impressione pela visão óptica nas coisas que você vê. E vai trabalhar o teu emocional. Esteja atento a ouvir o que verdadeiramente está sendo pregado, se é conferente com a palavra de Deus, com o que Jesus ensinou. Tem um exemplo muito importante na Bíblia. Quando Paulo chega numa cidade chamada Bereia, pregando o Evangelho, trazendo aquilo que as Escrituras revelavam que foi cumprida em Jesus. Paulo está pregando. E diz o texto que as pessoas da cidade de Bereia receberam uma palavra com alegria, com prudência, examinando o que Paulo pregava pelas Escrituras, para ver se conferia. Ali não está em vão. Isso aí é para a gente ter o exemplo e a prudência. Ah, porque o cara diz que Deus está falando, aí eu creio, Jesus. Fala, papai. Não, meu amigo, não. Não te emociona, nem te deixa mover e nem se envolver em tudo aquilo que estão pregando, dizendo que é de Deus, não. Só basta a pessoa chegar, né? Tem pregador, né? Dentro desse centro religioso igreja, que é um centro onde tem um palco de apresentação das estrelas gospel, onde o povo quer se apresentar nesse palco, é o púlpito. Aí quando eles chegam, né, no púlpito, né? Tem pregador que só basta pegar o microfone e fazer... Eita, o povo já começa a gritar, falar a língua estranha, que é estranha mesmo, e já começa a entrar no reteté, para dizer que é a presença de Deus, ó. Tem pregador que já começa a envolver o povo no emocionalismo. E quando chega, aí começa, né? Eita, porque grande é a presença. Eita, eu estou sentindo Deus aqui. Quem está sentindo aí? Aí os meninos que não têm o conhecimento, não é prudente, aí se deixa levar. Agora, fala, papai, lebre como eu faço. E começa aquele movimento. E a palavra lá. O povo já foi distraído da palavra. Não tem palavra, não tem ensino, não tem conteúdo, não maneja bem a palavra, foi chamado só para envolver o povo no movimento emocionalístico, no movimento de profecia, de profetada, de milagre, de cura. Cadê palavra? Cadê doutrina? Cadê instrução? Dentro do Evangelho. Não tem. É aí que o diabo se anda. É isso que o diabo tem feito dentro desses ambientes. O povo tudo sendo escravizado, alienado, robotizado, na mentira do diabo pregada por esses homens dentro de igreja. Onde o povo escraviza sua vida, irmão. Escraviza seu viver, devotando sua vida, colocando sua vida como prioridade a servir a religião. Como se isso fosse para Deus. Desperta. Conheça a verdade para ser liberto da mentira do diabo. Dentro desses princípios que você está vivendo como se fosse para Deus por meio da religião. Conheça a verdade e seja liberto. Essa verdade é Jesus. Tudo aquilo que Ele nos orientou, para onde Ele nos conduziu, o lugar que Ele nos convida a estar, para estar em Deus. Quando você conhecer isso e viver crendo, vai ser liberto da mentira e do engano. Amém? Muito obrigado a todos aqui do YouTube, aqui do Facebook, do Quai e de outras plataformas que eu sempre estou mandando pelo Zap, pelo Message. Estou sempre mandando aí uma mensagem levando esclarecimento para os irmãos. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia, né? Nem todos vão aceitar
mas que a palavra está sendo pregada. O importante é esse, pregar a palavra, crê ou não, é com quem ouve. Porém, quem ouvir e crer será salvo. Quem ouvir e não crer, permanece condenado. Foi o que Jesus falou, é isso que eu creio, é isso que eu prego, é nisso que eu estou. Dentro daquilo que Jesus ensinou. Amém?